satisfação em revê-los, uma parte de vocês, os que já estiveram aqui, os que chegaram hoje. Agradecemos bastante. Eu gostaria de fazer, eu vou pedir, por favor, os colegas que vão compor essa primeira parte. Nós temos uma sessão, de fato. Nós somos 7 expositores, vamos apresentar 4, fazemos um pequeno intervalo, então um pouco diferente do que havíamos previsto, tá? Conversamos aqui entre nós. Um pequeno intervalo, tomamos um café, retomamos aqui outros 3 expositores e aí sim nós vamos abrir para o debate. Eu gostaria inicialmente de explicar um pouco a vocês o que levou à formulação dessa proposta. É uma conversa que temos tido com a diretoria da ABED, com o seu presidente, com a vice-presidente, e de que essa temática ela é extremamente oportuna, pois foi reforçado, inclusive, por vários colegas que estão aqui e por essa razão foram convidados a tratar do tema da dimensão epistêmica da defesa. São pessoas que, na verdade, já estão fazendo isso há algum tempo. Portanto, também considerar, avisá-los de que há um edital da ABED para a revista da ABED, um número especial que possa traduzir. Ele não está, evidentemente, circunscrito a esses expositores, então aqueles que se interessarem, por favor, encaminhem as suas propostas. Houve também uma demanda que pudéssemos ampliar um pouco a extensão. O editor da revista, o professor Lucas Rezende, tomará as providências nesta direção. Eu pediria, por favor, os professores Alexandre Fotilho, Eugênio Diniz, José Miguel Arias Neto, que ocupem o lugar aqui à mesa. E a proposta é que façamos aí exposições aí 15 até 20 minutos nessa primeira parte da sessão, nessa primeira mesa da sessão. E aí nos ajudamos aqui a moderar os nossos tempos, e a previsão é que possamos encerrar até às 13 horas, ainda em tempo, que fui chamada a atenção de que essa sessão está ocorrendo concomitantemente ao Black Friday. E a professora Sabrina está, assim, indignada com essa perspectiva. Então, vamos encerrar às 13 horas, aí no intervalo do almoço, ou comemos, ou almoçamos, ou compramos. Como diz minha sobrinha, tudo pela metade do dobro. É o Black Friday. Black Friday. Brasileira, Então, por favor, aproveitar essa sequência que está aqui, vou pedir ao professor Eugênio Diniz, presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que faça a sua exposição. Bom dia para todos. Bom dia a todos, então. Quero, em primeiro lugar, agradecer a pessoa do professor Samuel, a ABED, que me fez o convite por intermédio de uma pessoa muito querida, a Raquel Montijo, que é doutoranda aqui, né, no programa, que teve a gentileza de transmitir o convite, e eu fico muito honrado por estar aqui, pela companhia, né, de amigos já de longa data, pela gentileza do convite e também pela oportunidade da discussão, né? Como o professor Samuel salientou muito bem, né? É uma discussão que, de um lado, é sempre oportuna, né? Ela vai ser sempre oportuna, né? É uma discussão permanente, é uma discussão importante, constitutiva das nossas atividades como acadêmicos, como pesquisadores, não tem como não ser. Mas ela também, nesse momento em que, em grandessíssima medida,
em enorme medida por responsabilidade, por consequência da atuação da ABED, os estudos de defesa, as discussões sobre defesa ganham volume no Brasil de uma maneira dramática, surpreendente para aqueles que viram alguns anos atrás, né? Praticamente conhecíamos todas as pessoas, né, que atuavam no assunto. Cada vez que eu vejo os anais da ABED, eu vejo inúmeros nomes que eu nunca tinha ouvido falar, pesquisadores jovens, mestrandos, doutorandos, tanta gente que vem talvez reconstituindo e renovando a atividade de pesquisa, de produção acadêmica em defesa. Então, eu diria que esse é um momento particularmente oportuno, dos mais oportunos entre os sempre oportunos, para se fazer essa discussão, né, daquilo que foi proposto pelos organizadores como o aspecto epistêmico da defesa. Né? Começando a pensar sobre essa apresentação, achei que o mais importante, em primeiro lugar, era a gente se livrar, né, de alguns problemas que, às vezes, a própria formulação, inevitavelmente, por conta de algumas ambiguidades, poderia levar. Por exemplo, num certo sentido, a discussão epistemologia, episteme, as pessoas tendem a associar muito diretamente a filosofia da ciência e todas aquelas discussões sobre o que compõe a ciência, a atividade científica, mas a rigor, né, esse é um entendimento, de certa maneira, restrito do que é a discussão da episteme. De certa maneira, chover no molhado, mas só para lembrar, para retomar o fio do argumento, a ideia de episteme se opunha à doxa entre os gregos, no sentido muito mais do conhecimento rigoroso e embasado, em contraste com relação à pura e simples opinião mais próxima do palpite do que, né, propriamente de uma coisa muito solidamente construída. Daí que o termo redundou, né, para os entendimentos mais contemporâneos de epistemologia como filosofia da ciência, mas a rigor é uma discussão, quando a gente está falando de aspectos epistêmicos, nós estamos falando de uma discussão sobre o conhecimento rigoroso, o conhecimento científico, mas não necessariamente sobre a ciência enquanto tal. Né? E é nesses termos que eu acho que a gente pode começar a discussão. Né? Eu vejo, digamos assim, o fulcro, o core do problema, o núcleo do problema que me foi colocado, eu traduziria nos seguintes termos. Levando em conta esse entendimento, quando a gente fala de aspectos epistêmicos da defesa, o problema se coloca entre um primeiro problema a resolver. A gente fala, desculpa. A gente está pensando numa ciência da defesa ou numa discussão cientificamente instruída sobre defesa? Note que eu estou usando o termo defesa aqui, mas vou usar durante um bom tempo, mas depois vou trazer de novo a atenção para o próprio termo defesa, ok? Mas por enquanto vamos deixar essa discussão um pouco mais por fim, né? Eu diria que é o seguinte, embora seja possível, claramente possível, evidentemente possível, uma discussão cientificamente instruída sobre defesa, é possível fazer discussão cientificamente instruída sobre praticamente qualquer coisa, mas nota-se praticamente, não diria que é necessariamente qualquer coisa, mas para quase tudo, eu diria que, entretanto, falar-se de uma ciência da defesa propriamente dita é inapropriado. Como é que eu vejo isso? Primeiro, tentando contrastar o que é que ela, como que ela não é. Quer dizer, em primeiro lugar, certamente não existe uma ciência da defesa, no mesmo sentido que a gente reconhece uma ciência como a física, como química, como biologia, antropologia, sociologia. São
ciências facilmente reconhecíveis como tal. Tem tudo de ciência, toda a cara de ciência, anda como ciência, né? Ciência com barba, cabelo e bigode, por assim dizer. Né? Tem jeito de ciência, roupa de ciência, né? Anda igual ciência, nariz de ciência, facilmente reconhecíveis como tais. São aquilo a partir do qual a gente começou a pensar, né, a ideia de ciência, né? Claro, com algumas extensões posteriores, mas aquilo que claramente se debruça sobre um conjunto de problemas com um foco muito mais detido no estabelecimento das relações fundamentais, né? Mas isso é facilmente observar que a discussão sobre defesa não tem essa característica. Rapidão, professor Mel, se você puder me conter no tempo aí, tá? Porque você sabe o que, né? Já é uma tendência natural sobre esse assunto, a gente vai falando, né? Mas a gente também não pode, não se deve falar, não existe algo como uma ciência da defesa, também no sentido em que, por exemplo, engenharias, medicina, administração, ou de um modo bastante peculiar, o direito são atividades científicas. Né? Nesses casos, trata-se, digamos, de construir soluções para problemas concretos a partir da integração de insights e até mesmo de relacionamento, que em si mesmo provém de outras ciências e que, aliás, muitas vezes geram para estas últimas, ou na verdade, ciências como a gente mencionou antes, né? A ciência com barba, cabelo e bigode, para manter na mesma expressão, põe esses desafios postos por essas atividades científicas, essas ciências, põe para aquelas outras novos e interessantes problemas. Elas também interagem, esse grupo, né? Elas interagem muito fortemente entre si. Né? A medicina interage muito com vários setores da engenharia, na produção de equipamentos para exame, para realização de tratamentos. Né? Talvez, digamos assim, o exemplo mais dramático disso seja a forte dependência que algumas áreas da medicina têm, por exemplo, com relação à tecnologia nuclear. Né? Nada mais nítido e demonstrativo dessa interação, mas também, numa maneira muito mais cotidiana, a discussão de fármacos, química orgânica, química do organismo humano, etc. Né? E toda essa parte da engenharia, de produção dessas coisas. E eu daria até, no caso, né, o exemplo, começando com as engenharias, que elas já sinalizando, né, para uma proximidade maior com a discussão de defesa, as engenharias, inclusive, surgem originalmente da realização de tarefas para a defesa. Quer dizer, a primeira escola de engenharia no Brasil, bastante sintomático disso, né, é a Real Academia de Armamentos e Fortificações. Né? A engenharia surge no sentido de viabilizar a produção originalmente da artilharia que derrubava as antigas fortificações e das fortificações que resistem à nova artilharia. Não é? Quando eu costumo ressaltar para os meus alunos, quando a gente pensa na aliança entre o rei e a burguesia, que foi fundamental para a construção dos estados nacionais, a superação, era isto, ok? Derrubar as fortificações do senhor feudal, ter fortificações que resistiam à artilharia. Uma coisa ou outra, um senhor feudal que não tivesse por conta própria, podia ter. Mas as duas coisas juntas, só com muito dinheiro. Okay? Pensando mais, para dar um exemplo mais concreto, caso da engenharia de produção, no meu doutorado, por exemplo, né? Qual que é a razão de ser? É integrar espaço, instalações, equipamentos, infraestrutura, pessoas e procedimentos para a viabilização de uma função de produção qualquer que ela seja. Né? Então, normalmente, quais são temas muito caros à engenharia de produção? Por exemplo, ergonomia e fisiologia do trabalho. Nós temos aqui uma forte interação com física, com biologia, com mecânica, né? Com engenharia de materiais. Temos pesquisa, temos logística, por exemplo, com a forte interação com mecânica, geografia e energia, né? Economia também.
Pesquisa operacional, muito forte interação com matemática, estatística, logística, que já apareceu antes, mecânica, eletrônica, no que concerne a sinais. A pesquisa operacional, por exemplo, surge como? Para encontrar submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. Uma disciplina que surge para fazer isso. Né? E bebe enormemente também da administração, que por sua vez tem forte interação, economia, sociologia, direito, etc. Todo mundo conhece. E, no entanto, então, o tempo todo, tudo isso interagindo. Defesa, uma discussão cientificamente instruída sobre defesa, né? Ela também, a gente não pode falar de uma ciência da defesa, no mesmo sentido, por exemplo, de economia, ciência política, ou, de novo, de modo bastante peculiar, a história, que de certa maneira se articulam, né, em torno de conjuntos de fenômenos que são integrados pelos processos que atendem ao que visam compreender. Né? No caso da economia, interações relacionadas à compreensão do processo de produção de riqueza, né? Produção, distribuição, circulação de riqueza, mas enfim, como as sociedades produzem o atendimento de suas necessidades materiais. No caso da ciência política, a produção de decisões obrigatórias para a vida coletiva, de maneira um pouco simplificada, né? Mas é claramente o tema da ciência política. Eu diria que esse tipo, né, de atividade científica é o espaço, por exemplo, de relações internacionais, a discussão, por exemplo, do estabelecimento de modus vivendi entre coletividades, independentemente da sua forma organizacional, jurídica, num determinado momento, né? E também me parece que é o espaço de estudos estratégicos, que é uma coisa diferente, eu sou numa área, não, mas diferente de defesa enquanto tal, vou voltar a isso. Né? Mas, por exemplo, quando a gente está pensando em estudos estratégicos, nós estamos falando, né, da discussão do uso da força também na interação entre indivíduos ou coletividades. É disso que a gente está falando quando a gente está falando de estudos estratégicos. Normalmente a gente pensa como, digamos, áreas muito típicas de reflexão em estudos estratégicos, defesa, polícia. Né? Mas eu começo meus cursos de graduação em estudos estratégicos mostrando uma águia disputando o território com outra águia, e ambas disputando altitude, porque a altitude é energia de graça, né? De tal modo que uma pode vir aqui para tentar agarrar a outra pelas patas, pelas garras, okay? Fazer a outra rodar e arremessá-la a um penhasco. Nós temos um extraordinário exemplo do que poderia ser uma discussão de estudos estratégicos, e outra filmagem que eu mostro é um bando de chimpanzés atacando outros chimpanzés. Para não tornar a coisa muito mais assim radical, eu evito mostrar, okay? Eu evito mostrar um grupo de uma árvore lutando contra outra árvore, ok? Mas isso poderia ser muito embaralhador, já é assunto suficiente, né? O que eu quero dizer é que a gente pode, as categorias de estudos estratégicos servem para interações, por exemplo, entre gangues, okay? Ou entre seres vivos em geral, ok? Porque o que estamos articulando, o que se é esse tipo de processo que visa atender. Então, se não é nenhuma dessas coisas, onde é que entra a discussão cientificamente informada sobre defesa? Eu diria que aí a gente não pode falar de um campo do conhecimento no mesmo sentido em que essas outras. Né? O que é que a gente tem aí? Né? Eu diria que ela existe com o mesmo grau de apropriação, veiculação de categorias e com um grau de especificidade que é muito próximo da discussão, por exemplo, de políticas públicas. Okay? Sim, nós temos reflexão científica sobre políticas públicas, nós temos programas de pós-graduação sobre políticas públicas, estamos num deles, né? Políticas públicas e relações internacionais, aqui, por exemplo, não é isso? Então nós temos claramente um campo de reflexão cientificamente informada, de discussão cientificamente informada. Aliás, eu diria até
que a discussão de defesa, quando aquilo que a gente tem na cabeça, é em larga medida a discussão de um tipo de política pública, política de defesa. Por que eu penso, quando a gente está pensando em defesa, a gente está pensando fundamentalmente na discussão de política de defesa? Primeiro, pelo próprio eufemismo, a gente está usando defesa. Por que a gente está usando defesa e não guerra? Não é como se a gente fosse estudar só a defesa e não o ataque, certo? Não é? Às vezes eu brinco com os meus alunos, eu não quero que façam defesa de tese, eu quero que façam um ataque de tese, é a banca que se defenda. Não é? Seja, né, assertivo na sua defesa nesse sentido. Mas a gente usa esse eufemismo defesa, e por quê? Porque é um eufemismo tipicamente do problema político, não é? De se ter ministérios da defesa e não ministérios da guerra. E por quê? Porque guerra é feio. Se você se prepara ou estuda a guerra, você é mal. Defesa pode. Ok? Não. Defesa pode. Okay? E nesse sentido, é exatamente disso que nós estamos falando. Não é? Quando a gente está discutindo os problemas de defesa, a gente está geralmente tratando dos diversos processos que são diretamente o atendimento, não é? da tomada de decisões sobre defesa, no âmbito da política de defesa, ou dos processos que constituem, colaboram ou produzem insumos para essa tomada de decisão. Não é? Então, relações civis e militares, não é? É um típico problema de defesa, é um problema de política de defesa. Claro, sociologia, etc, tudo isso, mas desembocando na produção dessa política pública, assim como quando a gente pensa política de saúde, não é? Ninguém pensa que nós estamos fazendo, literalmente, medicina, ok? Mas não dá para fazer sem medicina, sem noções básicas. Quer dizer, a política ela envolve tomada de decisões sobre inúmeras questões que envolvem, inclusive, a oferta de serviços de medicinas. Para isso é necessário conhecer o que são esses serviços, quais são as condições, mas você não se está produzindo, quando se produz estudo de política de saúde, estudos sobre medicina. Okay? Nesse sentido, dizer de uma área epistêmica de defesa é como se a gente dissesse de uma área epistêmica de segurança pública, por exemplo. Né? Nós podemos ter uma discussão cientificamente instruída e instruidora da tomada de decisões sobre política nessas áreas. Mas a meu ver, é inapropriado a gente considerar que existe alguma coisa como um campo científico específico que nós chamamos de defesa, né? Mas muito mais próximo dessa discussão cientificamente informada, que é a defesa, a política de defesa, constituindo um ramo de atividades de pesquisa que orientam a pesquisa muito próximo, a título de exemplo, do que se faz na política de saúde. Basicamente era isso. Peço perdão aí pelo entusiasmo e consequente ultrapassar do tempo. Mas obrigado pela tolerância e pela paciência. Mais uma vez pelo convite. Obrigado, Eugênio. No tempo. Por favor, professor Alexandre Futi. Bom dia a todos e a todas. Agradecer. Primeiro, falar a satisfação que é estar aqui, estar nesse debate, né? Eu acho que o Samuel, já nas palavras iniciais dele, foi bastante feliz em, de certa forma, explicitar o que nós pretendemos ao promover esta sessão aqui no Encontro Regional da BED Sudeste. Ou seja, não se trata de sairmos daqui, digamos, com uma solução fechada do que é defesa ou da dimensão epistêmica da defesa, mas, antes, pelo contrário, nós nos sentimos na obrigação, e particularmente esta diretoria da BED, digamos, com a obrigação política de abrir esse debate à comunidade
e começar justamente a amadurecer esse debate, justamente o que entendemos, para onde vamos, como caminharemos e assim por diante. E aí, novamente, agradecer aqui ao professor Eugênio Diniz, da nossa querida Associação Irmã ABRE, na sua área temática de segurança internacional, coordenada pelo professor Hector Sampierre, que é uma área que a gente sabe que recebe uma quantidade bastante grande de trabalhos no interior da ABRE, né, no ENABRE, no Encontro Nacional da ABRE. Agradecer ao professor Samuel Soares aqui ao meu lado, que também não mediu esforços para viabilizar a realização, não só do encontro como um todo, mas particularmente desta sessão, e também nos auxiliando aí na RBED, na revista da ABED, com relação a este número, onde justamente é só sempre reiterar que esperamos todos os colegas que estão nesta sessão um artigo para a gente publicar também na RBED sobre esta questão, ao Zé Miguel, Antônio Jorge, Hector, Sabrina, enfim, todos os colegas que de pronto acolheram esse nosso convite. É um grande prazer. E eu tinha conversado com alguns colegas sobre o que eles iriam falar, e aí eu senti um pouco que, particularmente, o que me parecia ser uma lacuna, né? Que era o que? Seria um pouco, digamos, de certa forma, historicizar um pouco sobre essa questão, sobre os estudos de defesa no Brasil. Então, a minha fala tem como título provisório Meio Século de Estudos de Defesa no Brasil, 1964-2014. Só reiterando que falo aqui em nome absolutamente pessoal e não em nome da ABED, ok? E, então, nessa direção, a ideia, gostaria nessa manhã o quê? De abordar a dimensão epistêmica da defesa, né? Ao abordá-la, rememorar esse meio século de história, né, aos que se dedicam a esta temática no Brasil, iniciando justamente o recorte. Esse recorte temporal é de forma bastante arbitrária, se inicia em 1964, né? Peguei aí o golpe de 64, 1964, obviamente não é que não havia defesa no Brasil antes de 64, ou que não havia nada na universidade referente aos estudos de defesa antes de 1964, né? Mas enfim, um corte arbitrário que eu optei por fazê-lo, e eu acho que isso é fundamental não só para os mais jovens que estão se iniciando aí nos estudos de defesa, mas a ideia é falar sobre o processo de institucionalização dos estudos de defesa nas universidades brasileiras, né? Seria importante nessa direção recuperar um pouco do contexto social e político que nós vivíamos no Brasil e na América Latina nas décadas de 1960 e 70. Durante esse período, como as senhoras e senhores se recordam, grande parte dos países da região era governada por militares, e esse era um fenômeno que chamava muito a atenção dos analistas internacionais e dos cientistas políticos e historiadores em particular, né? Então esse é um período em que o foco dos estudos sobre defesa estava justamente no comportamento político dos militares, e os analistas tentavam compreender as motivações, as raízes das intervenções militares na América Latina. Então era recorrente, se falava muito de doutrina de segurança nacional, né, a saudosa de triste memória DSN, de partidos militares, do Estado militar, de bonapartismo, etc. Nesse período, no Brasil, os estudos de defesa ainda eram muito incipientes nas universidades brasileiras, né? Não havia núcleos, centros de pesquisa dedicados ao tema. Havia alguns pensadores, como por exemplo o Sérgio Buarque de Holanda, que organizaram algumas coletâneas e estimularam colegas e alunos a escrever sobre o comportamento político dos militares. Mas isso é uma coisa ainda bastante embrionária, particularmente quando a gente contrasta com hoje, como o professor Eugênio comentava, que a gente vê nesses 10 anos de ABED, comentávamos isso ontem, como esse crescimento tem sido exponencial, né? Felizmente, das pessoas que se dedicam à reflexão da temática de defesa. Então, lembrando também que nesse período o acesso
as fontes de pesquisa para se produzir sobre defesa era muito restrito, né? O que também contribuía para o desinteresse sobre o tema como objeto de estudo e ganhava destaque as atividades sobre a temática produzida por brasilianistas a partir do exterior, o que não significa que não tivéssemos uma produção local, ainda que tímida, né? Mas como bem ilustra, por exemplo, o professor dessa casa, Oliveira Ferreira, né? Que já trabalhava nesse período. Então, além das questões político-ideológicas envolvidas, a grande maioria dos intelectuais que estavam nas universidades, que poderiam produzir sobre defesa, se opunham ao regime militar e muitos sofreram as consequências do regime de esta oposição ao regime, né? Até só um breve parênteses, eu me recordo ainda quando eu comecei os estudos na área de defesa, na primeira metade dos 90, sempre comentávamos com o professor João Roberto como as pessoas nos olhavam nas universidades meio de lado assim, né? Enfim, o regime militar acabaria em 85, mas o que esse cara, ou como se isso envolvesse qualquer simpatia, enfim, ou afinidade com o autoritarismo desse período, 1964 e 85. Mas a década de 70 também foi um período em que a CAPES iniciou a sua política de formar doutores no exterior. E isso trouxe impactos para os estudos de defesa, né? Os estudantes de pós-graduação, à época, se beneficiaram do Programa Brasileiro dos convênios internacionais, especialmente com a França e com os Estados Unidos, no que tange a defesa. Obviamente que aqui, tentando puxar algumas coisas pela memória, eventualmente posso ser traído pela mesma, né? Mas esses convênios internacionais, eles permitiram que estes acadêmicos em formação fossem estudar defesa fora do Brasil. E esse distanciamento do momento político que nós vivíamos internamente foi fundamental para o futuro da produção acadêmica na área. Por que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, porque os estudantes passaram a conhecer novas técnicas de pesquisa e tomaram contato com uma discussão teórica que, eu não diria que necessariamente mais sofisticada, mais distinta da que se desenvolve aqui, mas que possibilitou justamente pensar a questão da defesa para além da questão do regime militar no Brasil. Ou seja, a defesa era algo muito mais amplo do que apenas os militares ocupando diretamente o poder e, enfim, por todos, a gente sabe, todas as questões, todas as implicações que essa questão encerra e como isso preocupava e era natural que houvesse essa preocupação também com os militares como fonte do poder, mas digamos como detentores do poder político na região, particularmente aqui no contexto da América Latina. E ainda que os trabalhos produzidos nesse período, né, eles ainda estivessem focados no comportamento político dos militares brasileiros, isso era de fato uma demanda também das universidades estrangeiras que os recebia, né, que recebiam esses pesquisadores brasileiros, produzir estudos sobre os seus países de origem, né? Havia esta demanda por parte destas universidades estrangeiras, mas é certo que tanto as pesquisas produzidas, por exemplo, pelo professor Eliezer Rios de Oliveira, pelo professor Manuel Domingos Neto, na França, sob a influência do professor Alain Rouquier, como as pesquisas do professor José Murilo de Carvalho e do professor Edmundo Campos Coelho, produzidas nos Estados Unidos, acabaram estimulando a criação de uma nova agenda de pesquisa sobre defesa, ou sobre temas de defesa no Brasil. Quando esses pesquisadores eles voltaram para o Brasil, né, e ingressaram nas universidades, eles criaram linhas de pesquisa, né, formaram novos mestres e doutores na área e alguns deles criaram os primeiros núcleos de pesquisa dedicados aos estudos de defesa ou assemelhados, como o seminal que tivemos a oportunidade de participar, né, Samuel, o Núcleo de Estudos Estratégicos, o NE, da Unicamp, de 1985, criado em 1985. Aliás, na década de 80, é preciso lembrar que transição de regimes, né, digamos, objeto de transição, ou transições, ou transição de regimes, era um eixo
muito importante da agenda de pesquisa em ciência política neste período. Como eu dizia, na década de 80 foram criados em São Paulo, especialmente 2 núcleos que eu acho que são emblemáticos nesse sentido. O núcleo de estudos estratégicos, como eu acabei de comentar, na Unicamp, que teve em seu início uma agenda de pesquisa voltada para as relações dos militares com o sistema político, né, parlamento, a criação, possibilidade ou não, naquele contexto de criação do Ministério da Defesa, né, que também foi um tema que surgiu durante o processo constituinte, durante o Congresso Constituinte de 1987, 88, relações civis militares, entre uma série de outros temas. Já em fins da década de 80, nós temos o NAIP também, da USP, né, o Núcleo de Análise Interdisciplinar de Políticas Públicas e Estratégia, que foi uma primeira tentativa de inserir a defesa na agenda das políticas públicas e estudos de história militar, que teve no professor Braz Araújo o principal militante para este foco, né? Então, a USP é importante, até por seu peso, estamos falando da época da maior universidade do Brasil, e toda a relevância, todo o peso que a USP tem para a produção científica brasileira. Hoje o NAIP persiste, né? Ele continua lá, só que dedicado a temáticas, por exemplo, de ações públicas na área de gestão, saúde, educação, energia, transporte. Mudou completamente o foco, mas nos anos 80 eu acho que é importante falar dele. Ainda nos anos 80, mais precisamente em 1986, agora no Rio de Janeiro, foi criado o NEST, né? Na Universidade Federal Fluminense, o Núcleo de Estudos Estratégicos, sob a direção dos generosos professores, e aí um deles já saudoso, o querido René Dreyfus, e do professor Eurico de Lima Figueiredo, respectivamente, eram coordenadores executivo e adjunto desse núcleo, né, que hoje encontra a comunidade de abrigo no interior muito mais amplo do que foi o NEST dos anos 80, o INEST, né, que já foi retomado neste século, agora sob a coordenação do professor Eurico. Também, agora não em Niterói, mas na capital carioca, temos também a experiência do CPDOC, e dentro do CPDOC, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, iniciaram-se algumas pesquisas estimuladas pelo professor José Borlini de Carvalho, né, pesquisas empíricas em arquivos, focando principalmente a compreensão da organização militar e, digamos, o projeto sobre história oral, que entrevistou figuras-chave do regime militar, né, do golpe ao processo de redemocratização. São 3 livros diretamente sobre isso. Depois tem outros 3 também bastante importantes, um inclusive sobre Geisel, que lança a luz sobre um conjunto de questões bastante relevantes para a gente pensar. Nesse período também foi criado o Grupo de Estudos Estratégicos na COP, cujo foco residia na adequação dos meios militares aos objetivos políticos do Estado, onde o professor Eugênio fez seu doutorado, com o professor Domício Proença Júnior, que também dedicou bastante esforços nesta área. E, digamos, isso vai mudando, mas sempre na linha, porque eu não quero dizer uma coisa teleológica que quase se confunda até com teológica, no sentido que há uma direção correta, ou algum ponto mais alto, onde chegaremos, mas sempre, digamos, década após década, esse adensamento que vai havendo, ele é crescente, não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Aí, na década de 1990, né, já aí nos primórdios da redemocratização, os esforços iniciais, eles começam a surtir efeitos, um conjunto maior de pesquisadores já formados no Brasil e com novas preocupações teóricas ingressam nos programas de pós-graduação em ciências humanas. Eu estou aqui querendo destacar o fato que a agenda de pesquisa ela começa a se dinamizar e os núcleos de pesquisa passaram a agregar pesquisadores em diferentes estágios de formação, além de novos, claro, como por exemplo o arquivo Ana Lagoa, por exemplo, na UFSCar, coordenado pelo professor João Roberto Martins Filho. A partir dos 2000 começam a surgir os primeiros programas de pós-graduação com
digamos, área de concentração em defesa, né? Temos aqui o próprio Santiago Dantas, onde nos encontramos, o PPGEST na UF, mais recentemente o PPG na URGS, a criação desses programas é induzida e estimulada pelas agências de fomento. Essa também é uma novidade importante para a gente pensar esse debate acerca da dimensão epistêmica ou de uma possível comunidade epistêmica de defesa, quer dizer, por meio de programas dos mais variados, como Prodefesa, Proestratégia, entre outros. Há uma crescente pressão dos pesquisadores para que haja mais investimentos na área. Temos a criação da ABED em 2005, a partir de um desdobramento do GT, Forças Armadas e Sociedade, que tínhamos no interior da Ampox. Eu não me recordo que ele foi coordenado pelo professor João Roberto, mas não me recordo se naquele momento ainda o João coordenava este GT, Forças Armadas e Sociedade, na Ampox. Mas há uma palavra até que nosso primeiro presidente da ABED costuma falar, um pouco de proletarização, né, dos estudos de defesa, mas a gente passa a ter encontros anuais, né, um aumento significativo dos pesquisadores dedicados aos estudos de defesa, uma sedimentação de uma agenda de pesquisa, enfim, com características próprias. E, na verdade, a questão que eu estou querendo aqui destacar é que, no espaço de cerca de uma década, o processo de formação de estudiosos de defesa, ele deixa de ser fortemente verticalizado e ele passa a ser mais horizontalizado no nosso país. Sofremos reveses, é verdade, né, como a extinção sem diálogo com a comunidade do Comitê Temático de Defesa do CNPq, foi criado em 2004 e extinto em 2008, ou seja, não são só, digamos, 5 décadas só de coisas boas, né? Sofremos alguns reveses, é verdade, mas na atual década, então, o que nós temos como novidade, a criação de cursos como de graduação em Defesa e Gestão Estratégica Internacional na UFRJ, um importante avanço dos mestrados nas escolas militares, né, seguindo os moldes agora e normas da CAPES, né, e essa demanda, sobretudo, surgindo, vinda, digamos, de jovens oficiais, né, por essa nova formação de especial, eles travam, digamos, contato com uma literatura civil sobre eles próprios, né? Eu acho que isso é uma notícia alvissareira, digamos, à comunidade. Enfim, teria outros pontos aqui para falar, mas por questão de tempo, estou vendo que meu tempo está acabando, eu vou parar por aqui, mas eu acho que tudo isso para dizer que, só reiterar que, sem assodamentos, né, por meio de um diálogo amplo, aberto e franco, nós não nos, digamos, a diretoria, a ABED, né, e fica esse pedido à comunidade, nós não podemos nos furtar e devemos amadurecer essa discussão em torno da necessidade e conveniência de criação de uma área específica de defesa no interior das agências de fomento em nosso país. Esse é um debate que também está ocorrendo em outros círculos, né? Isso traz várias implicações para nós todos aqui reunidos nesse auditório, né? Como tudo na vida, há prós e contras robustos neste debate, mas a ideia é justamente nós avançarmos no mesmo, ou seja, avançarmos nesse debate e, novamente, reiterando, não se trata de sairmos daqui desta sessão com o que é esta dimensão epistêmica, ou o que deve ser, ou o que deve ocorrer, mas antes, pelo contrário, abrir esse diálogo, oxalá ele frutifique em outras instâncias, né, em outros fóruns, e, enfim, meu tempo se encerrou aqui. Muito obrigado.